Segunda sessão legislativa. O livro de inscrição da tribuna encontra-se à disposição dos senhores vereadores para usar da palavra durante o grande expediente. Neste momento, convido o vereador Odair para ler um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Isaías 40 e 31, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombreis, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Eu te sustento com a destreza da minha justiça. Amém. Amém. Obrigado, vereador. A ata da 13ª sessão ordinária realizada no dia 22/4/2026 está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se levantando. A ata da 13ª sessão ordinária realizada no dia 22/4/2026 foi aprovada por maioria dos presentes. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do sumário da matéria recebida pela mesa diretora, sujeita à deliberação do plenário. Boa noite a todos. Matéria do Executivo. Projeto. Votação do projeto de lei ordinária 25 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. Votação do projeto de lei ordinária 28 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. Destino. Os projetos acima citados vão à ordem do dia da presente sessão. Neste momento, passaremos ao despacho dessa presidência sobre os demais documentos recebidos pela Câmara Municipal, não sujeita à deliberação do plenário. Indicações. Indicação 251 de 2026, do vereador Roberto Hércules Geraldo de Oliveira. Solicita-se a Vossa Excelência que seja realizada a aquisição de 2 veículos destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Indicação de número 252 de 2026, da vereadora Vanderleia Richards Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que seja providenciada com a máxima urgência a contratação de um enfermeiro para a Unidade Básica de Saúde da Pedra de Amolar, considerando que a referida unidade encontra-se atualmente desprovida desse profissional, o que compromete a qualidade e a continuidade dos atendimentos à população. Indicação 253 de 2026, da vereadora Vanderleia Richards Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que interceda junto à Secretaria do Estado da Educação com o objetivo de viabilizar a transferência administrativa da Escola de Educação Básica Valério Gomes para a Coordenadoria Regional de Educação de Itajaí, CREA de Itajaí, considerando a necessidade de melhor adequação administrativa e pedagógica da unidade escolar. Indicação 254 de 2026, da vereadora Vanderleia Richards Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que sejam promovidas no âmbito da rede municipal de ensino palestras, campanhas educativas e projetos pedagógicos voltadas à prevenção e ao enfrentamento do abuso e da exploração infantil. Indicação número 255 de 2026, do vereador Délcio Dário Custódio. Solicita-se a Vossa Excelência que a substituição das lâmpadas tradicionais de iluminação pública por lâmpadas de LED em todo o município. Indicação 256 de 2026, do vereador Délcio Dário Custódio. Solicita-se a Vossa Excelência que seja realizada a aquisição e distribuição de brinquedos educativos aos centros de educação infantil do município, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino na educação infantil, proporcionando às crianças melhores condições de aprendizado e desenvolvimento. Indicação número 257 de 2026, do vereador Délcio Dário Custódio.
Solicita-se a Vossa Excelência que seja concedido o título de utilidade pública à Associação de Amigos do Autista, AMA, conforme dispõe a Lei Municipal número 3063 de 2022. Indicação de número 258 de 2026 do vereador Delcio Dário Custódio. Solicita-se a Vossa Excelência que seja realizada a reforma de 2 pontos de ônibus localizados na rua 21 de junho, nas proximidades da entrada da rua Manuel Cordeiro Filho, no bairro Tabuleiro. Indicação número 259 de 2026 do vereador Delcio Dário Custódio. Solicita-se a Vossa Excelência a criação de um plano periódico de manutenção de máquinas e equipamentos no âmbito da administração pública municipal, com as seguintes diretrizes. Primeira, periodicidade das manutenções, estabelecer prazos e frequências para a realização de manutenções preventivas em todas as máquinas e equipamentos, de acordo com as especificações dos fabricantes e as necessidades operacionais. 2. Registro eletrônico. Implantar um sistema eletrônico de controle de manutenções, permitindo o registro detalhado das intervenções realizadas, com histórico de serviços, peças substituídas, datas e responsáveis pela execução. O sistema deverá possibilitar acesso para fiscalização e consulta, promovendo maior transparência. 3. Capacitação e estrutura de pessoal. Promover a qualificação de servidores do quadro atual para a execução do plano, bem como avaliar a necessidade de criação de cargos e realização de concurso público quando necessário. Indicação 260 de 2026 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência a realização de serviços de patrulhamento, colocação de material britado e posterior compactação com o rolo compressor na rua Antônio Galdino Adriano, localizado no bairro São João. Indicação 261 de 2026 do vereador Fabrício Pereira. Venho por meio desta solicitar a Vossa Excelência a realização de serviços de patrulhamento, colocação de material britado e posterior compactação com rolo compressor na rua Elza de Oliveira Brassanini, localizado no bairro São João. Indicação 262 de 2026 do vereador Fabrício Pereira. Veio por meio desta solicitar a Vossa Excelência a realização de serviços de patrulhamento, colocação de material britado e posterior compactação com rolo compressor na rua Isaí Clara Felício, localizado no bairro São João. Indicação 263 de 2026 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência a realização de serviços de patrulhamento, colocação de material britado e posterior compactação com o rolo compressor na rua Manuel Lessa, localizado no bairro São João. Indicação 264 de 2026 do vereador Fabrício Pereira. Solicitar a Vossa Excelência a realização de desobstrução da rede de esgoto na rua Silvério Silveira Ramos, nas proximidades da Capela Santa Luzia. Indicação 265 de 2026 do vereador Francisco Domingos. Solicitar a Vossa Excelência a concessão de uma bonificação no valor de R$ 100 a todos os servidores públicos municipais em comemoração ao Dia do Trabalhador, como forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Ilhota. Indicação 266 de 2026 do vereador Francisco Domingos. Solicitar a Vossa Excelência que seja realizada a construção de uma galeria de drenagem ligando o bairro Ilhotinha até a localidade de Itajaí Sul, em linha reta. Indicação 267 de 2026 do vereador Francisco Domingos. Indicação 267 de 2026 do vereador Francisco Domingos. Solicitar a Vossa Excelência Adriano, tendo em vista que a atuada para o escoamento das águas pluviais. Indicação 268 de 2026 do vereador Francisco Domingos. Solicitar a Vossa Excelência
que seja providenciada a instalação de placas de sinalização e de localização no trevo da BR-470, no município, indicando corretamente os sentidos para Gaspar e Itajaí. Destino: as indicações acima citadas serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo de servidor em caráter temporário legislativo. Portarias de número 9 de 2026 do Presidente da Mesa, que concede férias regulamentares à servidora que especifica. Destino: as portarias acima citadas vão aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores. Publicação no site oficial deste Poder, ainda publicado no DOM, Diário Oficial do Município de Santa Catarina. Moções. Moção de aplausos e reconhecimentos, número 6 de 2026, de iniciativa da vereadora Vanderleia Richards Werner, assinada pelos vereadores Delcio Dário Custódio, Fabrício Pereira, Francisco Domingos, Idalete Richards, Juarez Antônio da Cunha, Márcio Vladimir Pontioli, Odair José de Assis, Roberto Hermes Geraldo de Oliveira, Rosemary de Souza, Vanderlei José Costa, ao senhor João Francisco Zimmermann, pelos relevantes serviços prestados à comunidade ilhotense, com destaque à sua atuação como diácono permanente e, especialmente, pela passagem do dia 27 de abril, data em que celebra 30 anos de sua ordenação ao diaconato permanente, exercendo com dedicação atividades religiosas e pastorais em benefício da comunidade. Moção de aplausos e reconhecimentos número 7 de 2026 do vereador Fabrício Pereira à Igreja Verdade em Cristo, em comemoração à sua fundação no município de Ilhota, ocorrida em 9 de maio de 1999, e em reconhecimento à liderança exercida pela pastora Aline de Brassi, pelos relevantes serviços prestados à comunidade ilhotense, com dedicação, ética e atuação exemplar em prol da formação espiritual, moral e social da população. Destino: a moção acima citada será encaminhada aos respectivos destinatários. Matéria do Legislativo. Correspondências enviadas. Ofícios enviados. Ofício número 27 de 2026, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica a aprovação na sessão ordinária do dia 22 de abril do presente os seguintes projetos de lei. Projeto de lei ordinária número 21 de 2026 do Executivo dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. Projeto de lei ordinária número 24 de 2026 do Executivo dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. E o projeto de lei ordinária número 10 de 2026, de autoria do vereador Delcio Dário Custódio, que institui um caminho de peregrinação no município de Ilhota, Santa Catarina, e das outras providências. Ofício de número 28 de 2026, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica-se a aprovação na sessão ordinária do dia 22 de abril do presente, as indicações de número 237 a 250 de 2026, bem como os pedidos de informações de número 19 a 20 de 2026. Destino: os ofícios acima citados vão aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores. Obrigado, vereador. Comunico que, neste momento, considerando o artigo 36 do inciso 5º do Regimento Interno, estão encerradas as inscrições para o uso da palavra no grande expediente. Passaremos à ordem do dia. Matéria do Executivo. Projeto. Votação do projeto de lei ordinário número 25 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. O projeto de lei ordinário número 25 de 2026 está em discussão. O projeto de lei ordinário número 25 de 2026 está em votação simbólica.
Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem levantando. O projeto de lei ordinário número 25 de 2026 foi aprovado por maioria dos presentes. Votação do projeto de lei ordinário número 28 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre a autorização para a abertura de decreto adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. O projeto de lei ordinário número 28 de 2026 está em discussão. O projeto de lei ordinário número 28 de 2026 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem levantando. O projeto de lei ordinário número 28 de 2026 foi aprovado por maioria dos presentes. Então, neste momento, vamos passar ao grande expediente. Mas antes, quero parabenizar o Sr. João Francisco Zimmer, né? Ele que é diácono já há 30 anos ali, que é um serviço prestado à comunidade. Meus parabéns ao senhor. E todas as pessoas aqui presentes, o Ademir, o Cleitinho, Tobias, um grande amigo da sua filha, todos aqui presentes, o Eduardo, a sua esposa, o Sais, todos aqui lá. O Dário, o Alex, esqueci o nome de algum aí, vocês me desculpem. Então vamos lá para o uso da tribuna, então, o grande expediente. A vereadora Avante. Boa noite, presidente, demais vereadores e todos que estão aqui nesta noite, né, em especial ao nosso diácono, nosso querido diácono Joãozinho, sua esposa Marlene, sua filha Suzana, o Ademir e a Giane, a dona Zenaide, que são, né, muito amigos desse casal maravilhoso que está aqui presente nesta noite. Então, e todos aqui que estão nessa casa e que nos assistem pelas redes sociais. Moção de aplausos e reconhecimento. A Câmara Municipal de Ilhota consigna em seus anais moção de aplausos e reconhecimentos a João Francisco Zimmermann. Reconhecemos com elevada estima a relevância de sua trajetória no diaconato e apresentamos nossas mais sinceras felicitações pela passagem do 30º aniversário de sua ordenação, bem como por todos os relevantes serviços prestados em prol da religiosidade ilhotense. Esta moção expressa o reconhecimento e o agradecimento pelos excelentes serviços prestados à população de Ilhota. João Francisco Zimmermann nasceu no dia 12 de dezembro de 1953, na localidade de Braço do Baú, em Ilhota, Santa Catarina, sendo o 6º filho do casal Ercílio Zimmermann e Emma Fischer. Em 20 de janeiro de 1954, foi batizado pelo reverendo Padre José Vailate, sendo seus padrinhos seus tios maternos, José Rinete e Leonida Fischer. Foi crismado com 2 anos de idade, em 20 de novembro de 1955, pelo bispo Dom Joaquim de Oliveira. Na juventude, realizou seu curso primário na Escola Reunida José Laudelino de Novaes, no Braço do Baú. Fez sua primeira Eucaristia aos 29 de junho de 1962 e trabalhou com os pais na lavoura até os 20 anos de idade. Depois, trabalhou como comerciante junto ao seu irmão durante 1 ano, 1973 a 1974. Em seguida, em novembro de 1974, ingressou como cobrador da empresa Autoviação Catarinense.
Em 1975, foi transferido para a Aviação Verde Vale, passando a exercer a função de motorista. Casou-se no dia 18 de dezembro de 1976 com Marlene de Oliveira, fixando a partir daí sua residência na localidade de Baú Baixo, onde reside até hoje. Desse casamento nasceram suas filhas, Susana Marisa Zimmermann e Simone Marli Zimmermann. No ano de 1986, tornou-se presidente do CAEP desta comunidade e exerceu o cargo durante 4 anos, período no qual foi efetivada a compra do terreno e da construção desta igreja, quase até sua fase final. O mesmo também sempre esteve presente nos grupos de catequese, novenas, etc. Também exerceu a função de ministro da Eucaristia desde 24 de novembro de 1992 e sempre esteve presente no trabalho das pastorais de nossa paróquia. Promoveu várias campanhas para ajuda de seminários da Diocese. Fez parte da diretoria da APP da Escola do Baú Baixo e também na Escola Anacleto Cardoso, onde estudaram suas filhas. E devido ao seu grande empenho dentro da comunidade, foi convidado pelo padre Roberto de Porto para ingressar na escola diaconal. Portanto, em 16 de julho de 1992, iniciou seu curso para o diaconato, que se estendeu até o dia 2 de fevereiro de 1996. Foi ordenado diácono permanente em 27 de abril de 1996, com a seguinte frase: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Jeremias 27. Através de sua ordenação, assumiu de forma plena a definitiva sua vocação ao serviço, passando a dedicar sua vida com ainda maior intensidade à missão evangelizadora da Igreja. Diácono Joãozinho, como ficou conhecido, iniciou seu ministério da paróquia São Pio X e atualmente serve paróquia Nossa Senhora da Glória em Ilhota. Principais serviços exercidos, que são muitos, né, Joãozinho? Muitos. Presidência de celebrações, assistências em batizados, casamentos e exequias. Acompanhamento pastorais de famílias, jovens e ações de caridade. Preparação de noivos e pais para os sacramentos do matrimônio e do batismo. Atuação e contribuições relevantes. Formação de agentes da pastoral familiar. Coordenação da pastoral familiar e participação no Conselho Diocesano. Colaboração na formação de novos diáconos permanentes na escola diaconal. Presença constante no Mosteiro Monte Carmelo, Casa da Ressurreição em Ilhota, realizando celebrações e exercendo o ministério da escuta juntos aos acolhidos. Além do serviço presencial, expandiu sua missão evangelizadora para os meios de comunicação, onde há mais de uma década conduz o programa de rádio Família Plano de Deus, na rádio Arca da Aliança, por meio de uma comunidade acessível e profundamente humana. Tem alcançado um público amplo, oferecendo palavras de fé, orientação e consolo. Os inúmeros testemunhos recebidos revelam não apenas o alcance de sua voz, mas o impacto concreto de sua missão na vida de muitas pessoas, dentro
e fora da comunidade. Diácono Joãozinho, meus mais sinceros agradecimentos pela dedicação e atuação nas atividades religiosas e pastorais em benefício da nossa comunidade. Muita gratidão. Aí a gente faz a entrega da moção no final. E aí o Joãozinho também, uns 10 minutos na tribuna. Agora o vereador Delcio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite à população que está aqui presente, em especial ao Joãozinho, né, nosso diácono, e toda a sua família, e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Quero começar minha fala hoje fazendo um agradecimento, né, ao diácono Joãozinho, ao qual a gente chama assim com tanto carinho, né? Peço aqui a permissão para poder, porque desde que eu comecei minha caminhada de igreja, eu conheço o diácono Joãozinho, e assim a gente chama ele carinhosamente. E é um exemplo para nós católicos, para nós cristãos, né? Um exemplo de pessoa fiel a Deus, pessoa que leva o Evangelho para frente, e isso só engrandece toda a nossa comunidade. Então é com muita sinceridade que eu agradeço o Senhor, agradeço mesmo por tudo. Tive a honra de muitas vezes poder, junto da celebração, estar tocando o Senhor, né? A paciência do Senhor, toda a forma como o Senhor conduz, né? É especial, o Senhor tem o dom e utiliza esse dom em prol da evangelização e do reino de Deus. Então, que Deus abençoe cada vez mais sua vida, a vida da sua família, da sua esposa, das suas filhas, né? Que sejam repletos de felicidade sempre, porque o Senhor merece tudo de bom. Obrigado. Quero falar um pouquinho também das minhas indicações. A minha primeira indicação aqui do dia foi para o município poder trocar as lâmpadas, as lâmpadas tradicionais hoje que tem na iluminação pública, por lâmpadas de LED. Então isso é algo que eu acredito que já deveria ter sido feito há muito tempo atrás, mas que o nosso município está atrasado. Nós temos muito pouco do nosso território com lâmpadas de LED. Eu fiz uma pequena pesquisa na internet. Essas lâmpadas de LED no poste, elas chegam a economizar até 70% de energia. Então ela tem um investimento um tanto alto no início, mas elas se pagam rapidamente na COSIP. Então, a partir do momento que ela é instalada, ela começa a consumir menos energia elétrica. E outra situação que ela traz uma durabilidade muito maior. Então, a manutenção dessas lâmpadas são 3 vezes menos que as lâmpadas tradicionais que a gente tem hoje. Então, é uma economia também na manutenção. Então, englobando tudo isso, a economia energética, a economia na manutenção, rapidamente se paga no município. Além de trazer uma luminosidade muito melhor, mais segurança para os nossos bairros. Então, assim, é hora da gente ver isso com carinho e começar a planejar. Eu sei que não dá para trocar todas as lâmpadas de uma vez, mas a gente tem que começar a trocar isso no município. Então, eu faço esse pedido ao prefeito municipal que olhe com carinho essa situação, que crie um plano aí
de fazer essas trocas dessas lâmpadas, porque vai ser uma economia a médio e longo prazo para o nosso município. Então fica aqui o meu pedido, a minha orientação para que o quanto antes seja trocada essas lâmpadas em Ilhota. A segunda indicação que eu fiz diz respeito à compra de brinquedos educativos para as creches. Eu tive semana passada fazendo uma fiscalização em algumas creches aqui da Ilhotinha, do centro, e realmente assim, as creches estão muito bem. Eu fiquei impressionado. Ano passado eu vim aqui e fiz algumas críticas, né, em algumas situações, e esse ano a coisa melhorou bastante. Então assim, fica aqui meu agradecimento ao prefeito municipal por todas as iniciativas, à secretária de Educação, né, que está atendendo também muitas das demandas, e a gente vê que muitas coisas foram melhoradas. Os ar-condicionados estão todos funcionando. Eu achei um só que não estava funcionando ali na Giana, mas entrei em contato com a secretária e no dia seguinte já foi corrigido o problema, então achei que é desnecessário fazer indicação. E muitas coisas, como a água que estava em falta no passado, esse ano está fluindo bem, aí quem ganhou a licitação está entregando certinho, as frutas para as crianças. Então assim, está funcionando. Então fica aí meus parabéns. E só a única coisa que eu notei é os brinquedos, né? Tem brinquedos, mas são brinquedos um pouco velhos, que poderiam ser renovados, brinquedos mais educativos, que as crianças possam se desenvolver de uma forma lúdica, né? Então, fica esse pedido, assim que possível, que compre esses brinquedos também para nossas crianças nas creches. A outra situação que eu quero citar aqui é a respeito da nossa água no município, né? Já foi falado várias vezes dos nossos desafios aqui, porque é falta de água, é água de má qualidade, e agora nós estamos enfrentando a água com sal, né? Então, assim, a água está salina, está salobra, e a população está reclamando direto, né? Está reclamando direto. Então, assim, isso eu já falei lá atrás, né? Já dei a dica, a gente precisa arrumar uma nova captação, precisamos estudar, fazer um estudo para buscar uma nova fonte de captação, mas não vai ser resolvido agora. Então, o que eu posso dizer para a população é uma dica, né? Caso o seu chuveiro queime, tire uma foto do chuveiro e da resistência queimada, e ao comprar uma nova resistência, guarde a sua notinha fiscal, tá? E leve no PROCON da prefeitura. Do lado da prefeitura nós temos setor de PROCON. Pode ser um valor simbólico, pouco, mas a população precisa fazer isso, para dar um recado, né? Que a gente precisa que a Água Ilhota, a Água Saneamento, olhe com mais carinho pela população e tente fazer um investimento para que melhore essa qualidade da água nossa, né? Então, fica aqui a dica para toda a população de Ilhota. Se seu chuveiro queimar, tire a foto já do chuveiro, da resistência, coloque a nota fiscal da nova resistência e entregue ali no PROCON, que vai ser aberta uma ação coletiva aí para a gente cobrar esses valores da Água Ilhota, para que eles sintam também um pouco no bolso o reflexo de não fazer investimento no nosso município, tá? Então, obrigado a todos, era isso que eu tinha para um momento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Também quero parabenizar o prefeito Joel. Até esses dias atrás comentei aqui, a secretária Daiane, que a educação, pela demanda que nós temos, hoje em colégio com o dobro de alunos, ela vem vindo bem administrada, a gente vê pelos pais, a gente vê pela dificuldade que tem. Então quero parabenizar também os serviçais, os professores, diretores, todos. Nesse momento, então, vamos chamar o vereador Francisco Caruso da Tribuna. Chico Caruso.
Boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui reunido. Quero iniciar a minha fala parabenizando o diácono Joãozinho pela sua coragem. E digo coragem, Joãozinho, porque a gente tem que ter coragem primeiro para vencer a gente, para depois vencer os obstáculos que a gente encara durante a nossa caminhada. Então, João, que Deus possa estar sempre te dando conhecimento e sabedoria para seguir em frente, que esses 30 anos sejam apenas um começo. Pelo seu trabalho, que você possa ter mais 30 anos pela frente, com muita saúde, muita paz, muito amor, e ajudando tantas famílias que através de uma palavra sua possam receber o conforto, o alívio, porque às vezes a pessoa, João, basta apenas um aperto de mão, um sorriso. Eu sempre digo que às vezes um aperto de mão, um sorriso, uma palavra amiga vale mais de um copo, um remédio. Às vezes a pessoa só quer um amigo, uma palavra sincera, é o que ela precisa, vale mais que um remédio. É tudo que eles precisam naquele momento. Lá na missa, no sábado, eu ouvi aquele seu depoimento, você falando na rádio, e logo em seguida a pessoa ligou dizendo que queria tirar sua vida, e após ouvir o seu depoimento lá, acabou desistindo. Olha só a conexão, né, da sua palavra, chegando ao ouvido daquela pessoa que estava pronta a tirar sua vida, e através da sua palavra, com intercessão de Deus, do Espírito Santo, tocou no coração dela, e ela deixou de fazer uma desgraça, porque a maior afronta contra Deus é você tirar a sua vida ou do seu próximo. Então a língua, João, você foi um instrumento de Deus usado naquele momento para evitar aquela tragédia. Então isso é uma qualidade, uma virtude que ninguém vai tirar de ti, João. Continue assim, praticando esse seu trabalho, porque a verdadeira caridade, João, é aquela que a gente pensa primeiro no próximo, antes de pensar na gente mesmo. E você faz isso. Então que Deus continue te dando conhecimento, sabedoria, saúde, para que você possa por muitos e muitos anos seguir em frente nessa tua caminhada. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Quero também dizer que na sexta-feira passada tivemos no Alto Baú, assinando mais uma ordem de serviço, o vereador Marcinho estava lá também, né? Para ampliação lá do posto de saúde. O nosso município está num canteiro de obra. Nós estamos hoje no município com mais de 60 milhões em obras em andamento. É obra para tudo que é canto. E sexta-feira a gente esteve lá, assinando mais uma ordem de serviço para ampliação de mais um posto de saúde lá, ampliando o posto de saúde para melhor qualidade de vida daquela comunidade. E quero parabenizar aquela comunidade, 5 horas da tarde, a comunidade toda presente lá para receber a ordem de serviço para a inauguração da obra que começa agora dia 4, vão começar a refazer a reforma daquele posto de saúde. Então, parabenizar a administração, a Câmara de Vereadores, que é muito parceira, e que a empreiteira seja a mais rápida possível para que aquela obra seja concluída, para dar o atendimento e a qualidade de vida que aquele povo lá merece. Também tive o privilégio de, ontem à noite, receber na minha casa o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o deputado Júlio Garcia. Conversamos muito sobre política. Aí a gente estava falando, eu digo, olha, deputado, eu estou no meu 8º mandato de vereador, no meu 6º de presidente da Câmara, ele disse que eu estou indo para o meu 7º de deputado e 4 de presidente da Câmara. Estamos quase empatados, eu falei, então nós seguimos em frente, conseguir fazer cada vez mais o bem para a nossa população, que nos coloca ali para o representar da melhor maneira possível. Também fiz alguns pedidos aqui. Eu fiz um pedido aqui, porque 1º de maio, eu particularmente sou contra a festa. Por quê? Um vai, outro não vai, outros vão, se passam, acabam discutindo, acabam saindo fora do normal, outros vão criticar que a comida não estava boa, que a carne não estava boa. Então que dê um abono para cada servidor, né? Todo ele vai receber igual e fica bem melhor. Também solicitei, né, que fosse feito, porque nós temos um problema gravíssimo na Ilhotinha. Cada enxurrada que dá coloca algumas casas no fundo ali. Isso já vem de anos. E é muito difícil de resolver. Por quê? Porque o topógrafo fez a topografia ali e da Ilhotinha, lá no rio, dá 10 centímetros de desnível. É muito difícil, uma chuva muito grande, não tem o que fazer. Então o que eu estou solicitando ao prefeito? O loteador que vai querer lotear aquilo ali, que seja feita uma galeria de 2 metros, uma linha reta até o rio.
E enquanto isso não seja feito, e aquelas valas e aquelas caixas de reserva para captar água sejam mantidas sempre limpas, para que não vai solucionar, mas que amenize um pouco o sofrimento daquelas pessoas ali. Porque não dá mais para aquelas pessoas, cada enxurrada, cada vez que ameaça chover, de madrugada aquele pessoal levantando coisa, água dentro de casa. Não dá para aceitar mais isso. Nós estamos no século XXI, não tem mais como essas pessoas ficar cada vez perdendo seus móveis, se incomodando, perigoso com leptospirose, rápido, escambau, não tem mais como aceitar isso. E é impossível que nós estamos aqui e não tenhamos jeito de solucionar. Tem que ter, não é obra do outro mundo, e a gente está aqui, nós estamos aqui para resolver. Foi para isso que nós fomos colocados aqui. Nós temos que ir atrás da solução. O problema a gente sabe que tem, então nós temos que ir atrás da solução. Também entrei com outro pedido, para que seja feito ali, naquele loteamento, deixa-nos ali, foi feito aquele loteamento ali, e com aquele loteamento acabaram prejudicando todo o pessoal da rua de baixo lá. Então qualquer enxurrada que dá, bota aquele pessoal no fundo também, e a engenheira Camila já está com um projeto pronto para mudar toda a tubulação, porque acabaram aterrando ali, ficou complicado, para onde a água ia não vai mais, também acaba colocando aquelas famílias no fundo lá, para que seja feito, solucionado, porque cada enxurrada grande que dá também coloca água, coloca lama dentro daquelas casas, e as pessoas não podem estar passando por isso. A última vez que deu era 3 horas da manhã, mulher com criança pequena, grávida, ligando, socorro, socorro, e vai fazer o que naquela hora? Então a gente tem que solucionar isso também, não podemos deixar. Outro pedido meu também, aqui quem vai de Ilhota para o Baú Baixo, que vai pegar 470, não sabe para onde vai Itajaí, para onde vai Gaspar, não tem uma placa de sinalização. Essa semana eu tive que parar para ir para o cara pedir socorro, para onde é que eu vou para Gaspar ou Itajaí? Porque na verdade, o certo, quem vai para Itajaí, era para cá. E quem vai para Gaspar para cá, não, ao contrário. Então a pessoa que não tem conhecimento, não tem um GPS, vai se perder tudo. Então, já que o Estado não coloca, eu já falei com o prefeito, a gente estava indo para o Rio semana passada, e o município vai ter que colocar. Porque muitas pessoas se perdem. Se perdem, tem que ir lá em cima dar uma volta de todo tamanho. Então, que seja colocado com urgência a sinalização ali, para que a gente possa resolver. Às vezes um carreteiro se perde ali, vai ter que ir lá em cima ou lá para poder voltar ali. Uma carreta grande é um transtorno, né? Então, para que a gente possa solucionar isso o mais rápido possível também. Eu também quero aqui, eu falei semana passada, alguns riram, outros desacreditaram, e quero aqui, eu sou homem de uma palavra só. Eu quero aqui dizer que eu já tenho meu primeiro voto para senador de Santa Catarina. Eu vou votar para o Espiridião a mim. O PMDB, eu sou do PMDB, não tem candidato, então eu vou votar para o Espiridião a mim por 2 motivos. Primeiro, até 3. Primeiro, alguns aqui são novinhos, eu já vou fazer 60 anos em setembro. Na enchente de 2003 e 2004, quem lembra, ele era governador, esteve aqui, atolado na lama, nos ajudando. Depois foi governador, foi senador, foi deputado federal, em todos os mandatos. Embora ele não sendo do meu partido, ele sempre mandou recursos para a nossa cidade. Então nós temos o dever e a obrigação de ajudar o Espiridião a mim a continuar sendo senador de Santa Catarina. Por isso o meu primeiro voto é para o senador Espiridião a mim. Eu não tenho levantamento, mas na próxima sessão eu vou trazer. E agora, que o governador Moisés, graças ao governador Moisés, a 470 deu uma boa andada, porque ele investiu o recurso do Estado de Santa Catarina para que as BR não parassem a duplicação, e através do senador a mim, ele entrou com um pedido lá no Senado, e o governo federal vai ter que restituir todo aquele recurso que o Estado aplicou através do senador a mim. Então é mais um motivo, mais uma justificativa para que nós possamos dar mais um apoio e mais um voto de confiança para que o senador a mim continue lá em Brasília lutando pelo nosso Estado. Até porque quem acompanha o Senado vê que o Espiridião a mim, ele é elogiado por todos os adversários deles. Então, é um cara que trabalha e merece continuar sendo senador de Santa Catarina. Eu cheguei até a jurar uma vez que eu nunca votaria no Oze. Quero quebrar aqui minha jura e vou votar nele pela competência e pelo trabalho dele. Então, quem duvidou de mim, está aqui, em público. Chico não volta para daquilo que ele fala. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para hoje. Uma boa noite, muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Pois é, vereador, com certeza o meu voto também, já vou deixar em aberto aqui, vai com a mim também. Não tem nem o que comparar, né, Odair? Eu acho que é a maioria. Hoje, dos que estão aí, que estão para ser candidato, acho que é o que mais se destaca pelo seu passado, não só ajudando a nossa região, mas fora, Serra do Rio do Rastro e tudo quanto é lugar tem obra do Aminho.
Quero também agradecer, aproveitar esse momento, já que eu ia citar no final, o Chico falou, tivemos a reunião do PSD, qual eu sou presidente do partido. Quero agradecer todas as pessoas que estiveram, Tobias, o Eduardo, que está aqui também, e as outras pessoas, e os militantes que estiveram presentes. Foi uma reunião muito boa. Para uma segunda-feira ficamos surpresos por tantas pessoas, né? E o PSD vem renovando a sua cara dentro do município, trazendo pessoas novas. Como foi citado, vamos ter candidatos aí já tem praticamente hoje todos os candidatos a vereadores para 2028, vamos ter candidatos também a prefeito. Um dos nomes vai ser o meu nome, que vai estar à disposição na data. Quero agradecer a presença do deputado Júlio Garcia, que foi um deputado estadual por 7 mandatos. É igual que o Chico, para estar todo esse tempo é porque trabalha, senão não estaria, né? Senão o povo não vota. Então a gente tem que reconhecer que é uma pessoa de caráter, uma pessoa de palavra. Então, ele é 4 vezes presidente da Leste, é o atual presidente da Câmara da Leste, da Câmara dos Deputados, foi presidente do Tribunal de Contas, também esteve a Marlene. A Marlene ela é suplente de deputada, primeira suplente de deputada federal, foi deputada estadual, e são 2 pessoas que ela vai a estadual agora e o pré-candidata estadual, e o Júlio vai agora a federal. E com certeza que o partido vai apoiá-los, o partido idolatrado do PSD. E também nós temos aí o nosso João Rodrigues, que vem firme e forte para essa candidatura. Nós estamos com muita fé, pelo que a gente vê, né, Francisco? Ele vai chegar. Então, ainda é pré-candidato, nós não podemos dizer ele que é candidato, né? Neste momento, então, vamos passar a parte final do grande expediente, que será destinados a lideranças partidárias e do prefeito. O líder do PP, Delcio, com a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Só queria reforçar esse comentário do Chico a respeito daquele povo que vive ali no lado do loteamento de Champs, né? Realmente a gente entrou com a indicação do PP, que a gente foi chamado lá foi início do ano, né? Quando deu a primeira enxurrada, e realmente é algo triste, né? A gente vê aquela população que já não tem muita condição financeira, e o pouco que tem, o pouco que luta para conquistar, vê se perdendo tudo com a água, né, invadindo sua casa. Então, assim, é algo que tem que ser feito com urgência. A gente, na época, já pediu com urgência isso, e precisa ser feito. Precisa ser feito, a tubulação nova ali. Não sei por que esse projeto foi aprovado na época dessa forma, desse loteamento, né? Eu sempre falo aqui, quando vai se aprovar um loteamento, tem que fazer impacto de vizinhança, isso é fundamental. A gente tem que saber o que vai afetar o entorno daquele povo que já vive há anos ali. Então não é só chegar, jogar a terra e fazer um loteamento, precisa ser feito os impactos. Eu já pedi isso, não me foi entregue, espero que tenham na época feito o impacto, mas acredito que não, porque o resultado ali, se fizeram, foi mal feito, porque é visível, né? Mesmo a gente que é leigo, a gente olha a altura que foi feito aquele aterro, não poderia dar um bom resultado, não tinha como. Então, agora não adianta mais chorar sobre o leite derramado, né? Agora a gente precisa corrigir, e com urgência mesmo. Agradecer ao Chico também pela confiança no senador Amin, né? Acho tudo que ele falou, concordo assim embaixo. É uma pessoa que sempre fez muito pelo nosso estado, né? Conhece o nosso estado de ponta cabeça. Eu estava em Gaspar com ele esses tempos. Chegou um rapaz e falou lá do oeste, ele conhecia a ponte, uma ponte pequena lá do oeste. Então assim, ele conhece todas as regiões de fora, tem tudo gravado na cabeça com aquela idade. É uma coisa assim que me impressiona, sabe? Então, assim, ele é merecedor, né? Uma vida política sem qualquer rasura, né? Sem qualquer
comentário de desvio, de qualquer corrupção. Então isso hoje em dia é algo que tem que ser louvado, né? Tem que ser aplaudido. Então, com certeza, fica aqui meu agradecimento ao Chico, ao Juarez, né, que abriram seus votos aí. Tenho certeza que muitos vão votar nele também, por conta de tudo que ele fez pelo nosso Estado. Então, o PP agradece, né, e com certeza estaremos todos junto com ele também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Essa questão da vala do Deschamps também tenho recebido muita reclamação no WhatsApp, ali, uma cobrança muito grande, até com problema de valas com esgoto lá, cheiro muito forte. As famílias estão sofrendo muito, isso ali temos que tomar uma providência, não tem como adiar. Tem a pessoa que é responsável, peço ao prefeito que mande lá um fiscal, mande alguém lá e que resolva essa situação. Líder do PL, Vanderlei com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e o público que nos prestigia nessa noite. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para nós tratarmos dos assuntos pertinentes à nossa cidade, à nossa comunidade. E, em primeira mão, já parabenizar o diácono João Francisco Zimmermann, 30 anos de diaconato. Ele casou meu irmão mais novo que eu, e eu participei da cerimônia, e já estava fazendo quase 30 anos, 28 anos mais ou menos. Então só tenho que parabenizá-lo. E estava fazendo uma reflexão quando o Chico falava, o Delcio falava, e a Vande fazia ali as considerações. Que bom, né? Que a gente teve alguém que se prontificou com chamado e fez um trabalho com excelência. E por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Só a esposa sabe quantas das vezes a correria, filho pequeno e os filhos abdicar da família para poder atender algumas necessidades, e a gente sabe que não é fácil, tem que ter chamada. Então parabéns, porque muitos têm chamada, mas não tem coragem. Eu estava analisando, e agora eu queria deixar para todos nós, a comunidade, quantos diáconos nós vamos ter daqui para frente? Está nascendo agora a geração de 2026. Quantos nós podemos esperar? Agora está nas nossas mãos. 30 anos, daqui a pouco vai ter que jubilar, porque tem seu tempo de trabalho. E assim que Deus levante muitos e muitos homens que se dediquem ao Evangelho e ao ser humano, que para mim, e para quem conhece da palavra de Deus, sabe que é o maior patrimônio é uma alma. O próprio Evangelho diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, que a traça corrói, as ferrugens come, e aí aquilo que realmente ele tem valor, e que é criação do Todo-Poderoso, e que ele pede para nós cuidar, amar de uma forma que é muito difícil. E a Bíblia diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, é uma missão muito grande. E então, que nós, a comunidade, tenhamos este pensamento, que os nossos filhos, nossos netos, têm que ter essa vocação. E aí nós pensamos, não, mas os dias de hoje são diferentes. Não. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve de andar. Depois que ele crescer, não vai se esquecer. Certamente eu não tive o privilégio de conhecer o pai do seu João, mas ele, a hora de ir na missa, parava tudo, vamos para a missa. A hora de ouvir no rádio, que eu ouvi muito no rádio, papai, ele sempre foi líder de comunidade católica, e papai, lá nós no interior, ele dizia assim,
4 horas tem missa. Todo mundo para de trabalhar meia hora antes, toma um banho e vamos para a missa. Mas ia para a missa e achava que voltava e ia descansar. Não, agora vamos voltar a trabalhar. E voltava a trabalhar na roça. E dali surgiu, tinha 10 filhos, pela misericórdia de Deus, todos 4 homens e 6 mulheres, nenhum foi preso pela polícia ou teve algum problema. Por quê? O ensinamento. Então que hoje, nós, a comunidade, possamos agradecer o Senhor pelo seu trabalho. Parabéns. Parabéns à família, os filhos, porque eu também sou líder, eu sei como é difícil, muitas vezes você tem que deixar. É um chamado. Mas que nós também, na comunidade de hoje, possamos ensinar os nossos filhos, para que possamos ter mais diáconos como João, mais famílias voltadas. Porque quanto mais pessoas dedicadas ao Evangelho, à palavra, ao trabalho do Senhor, menos nós temos presos, menos nós temos aí dando programa para a sociedade. Então, Sr. João, parabéns, eu admiro o senhor há muitos anos, desde que eu conheço o senhor, a sua família, não tenho aquele contato assim, mas eu admiro pela pessoa, a cada colega que desfruta da comunhão com o Sr. João, e conta com a gente, continue, até Jesus dar força, até Jesus não ter outro, continue fazendo, isso é maravilhoso, que Deus possa levantar mais homens e mulheres com esse amor, com essa garra, com essa determinação. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador, líder do MDB. Roberto Hércules de Oliveira. Betão do Hércules. Não conhece o Roberto? Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, a comunidade aqui presente, em especial o diácono Joãozinho. Não podia deixar de passar em branco e parabenizá-lo pelos seus 30 anos, né? Como diácono da Igreja Católica, sempre prestando muito serviço à Igreja. Como o Vanderlei falou, uma alma não existe bem maior do que uma alma. Então o senhor é uma alma do bem, né? E sempre está ajudando várias almas a seguir o caminho certo. Então, meus parabéns e que continue nessa caminhada e que venham muitos outros diáconos como o senhor e que dá continuidade à palavra, a Deus Todo-Poderoso, em nosso Jesus Cristo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A líder de governo, Rosemary. Senhor presidente, boa noite demais vereadores, vereadoras, pessoal da casa, pessoal que nos acompanha aqui e pela rede social, meu boa noite. Também queria parabenizar o seu Joãozinho, né, que pelos seus 30 anos de ordenação, sacerdote, né, que é muito lindo esse trabalho que dedicar, cuidar das pessoas, levar a palavra de Deus, isso é muito gratificante, né, para todos nós. A família querida, né, que eu conheci há 28 anos atrás, quando fui trabalhar lá no bairro de vocês, dando aula, né, como professora, trabalhei lá, tive o prazer de conhecer vocês, né, família do bem, família dedicada sempre, né, a Deus, né, a toda a comunidade ali, sempre levando a palavra de Deus. E também quando eu fiz, há 27 anos atrás, eu fiz o curso de batismo para batizar meu filho lá com o senhor também, né? Foi uma honra também de ouvir sempre você. E eu digo sempre também que são chamados de Deus, né? São pessoas que são chamadas. E hoje eu acredito muito nisso, que aos 25 anos meu filho também recebeu um chamado pelo Espírito Santo e que também prega, né? Às vezes eu fico olhando para ele assim, meu Deus, ele é empresário, ele tem, né, mil e uma coisa, ele tem... Mas não, ele tira o tempo, né, na quarta, no sábado, no domingo, está ele lá na igreja, sempre levando a palavra de Deus, levando a juventude e tudo com ele, um exemplo, né, eu fico pensando, né, que bom, né, que tem pessoas que recebem esse chamado, né, de Deus para... Tudo também é um pouco da família, né, a gente também sempre foi muito temente a Deus, né, a gente sempre confiou muito em Deus
e que tenho 2 filhos só, mas todos 2 também no caminho do bem, né, que a gente sempre ensinou, a gente também sempre foi família, né, que sempre acreditou muito na palavra. Então a gente fica muito feliz, né, de estar hoje aqui homenageando o Senhor, né, meus parabéns, né, que Deus abençoe sempre, que continue sempre sendo essa pessoa, né, maravilhosa que o Senhor é. Queria também agradecer à Secretaria de Obras por ter atendido algumas demandas lá no meu bairro, né, em especial a pessoa do Sidney, o Boga, né, o Roberto, que é o Pretinho, e o Diego, né, que foram lá prestar todo o serviço, né, resolveram bastante problema que a gente tinha lá. E queria dizer também, Vandi, pela alegria, né, de ter colocado aquela coisa, mas já dizendo para ti que já faz um mês, né, Juarez, mais ou menos, né, que o Jorge saiu lá do nosso posto de saúde da Pedra da Moá, e que a gente já vem cobrando do Joel, chamaram umas 3, 4 pessoas, mas agora, felizmente, a gente, segunda-feira, a partir de segunda-feira, já vai começar a enfermeira nova lá no posto, tá? E com muita alegria também, que anuncio hoje que vai ser inaugurada a nossa sala de vacina. Uma comunidade que a gente tem quase 5.000 moradores. E a gente não tem transporte, muitas pessoas não têm condições de vir aqui trazer no centro para vacinar nossas crianças. Depende muitas vezes da ambulância. A ambulância também está sempre super lotada, né? Porque muita gente depende dela para exames, para muitas coisas. E essa semana, então, está para ser inaugurada a sala de vacina, né? Quero agradecer o Jonas, o Joel, né, por fazer isso pela nossa comunidade. E também... outra coisa. É isso por enquanto. Uma boa noite a todos vocês. Obrigado, vereadora. Neste momento passaremos às explicações pessoais. Algum vereador? Senhor presidente. Lete com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pelas redes sociais. E quero cumprimentar de uma forma muito especial o Diácono João, sua esposa Marlene, a filha, o Ademir, a esposa, a mãe da Giane também, e todas as pessoas aqui presentes. Quero te parabenizar, Vande, pela moção de apoio ao João, merecidamente. O João é muito importante lá para a nossa comunidade, né? Para todos os baús, mas a gente, assim como moradora do Braço, o Joãozinho está sempre presente lá. Nos momentos alegres, né, João? E também muitos momentos tristes, lá está o João lá com a gente, né? Então, João, que Deus te abençoe sempre, continue te abençoando. Você é digno de toda a minha admiração, né? A sua família toda, Marlene, como diz um grande homem tem uma grande mulher do lado, e a Marlene, sempre essa mulher silenciosa, quieta, mas que está ali sempre apoiando o marido, né? Parabéns. E eu estava aqui, João, quando eles estavam falando, eu estava lembrando assim, que quando eu era pequena, eu era amiga da irmã da Marlene, da tua esposa, da Miriam, e eu ia às vezes na casa do seu Juca, e outro dia eu comentei com ele, e eu lembro do João, domingo à tarde, na varanda, lá na casa do seu Juca, namorando com a Marlene, aquele banco, né? No tempo que os namoros era aquele namoro gostoso, né? Aquele namoro, eu lembro disso, sabe? Eu era muito amiga da Miriam e conheci a dona Ema, mãe do João, e quando eles estavam falando eu também lembrei que eu, desde pequena, quando tinha festa no baú, naquele tempo, não se comprava galinha pronta, né? Galinha, ia pedir prenda, ganhava galinha viva na carroça, vinha com aquelas varas, com as galinhas. E se a minha mãe não pudesse ajudar lá na festa, como ela não ia, tinha muitos filhos, empregados, de pequena ela mandava nós ajudar. E eu dependei muita galinha nas festas da igreja do Braço do Baú. E a dona Ema, mãe do João, gostava muito de mim. Ela sempre me elogiava, porque eu estava sempre lá, ela sempre lá à frente das... E ela, naquele tempo, ela sempre brincava comigo e dizia que eu era querida, porque eu estava lá, despendei muita galinha para as festas lá do Baú, gente. Então... parabéns, João. Mas tem mais uma coisa que eu ia falar que eu lembrava do tempo, né? Quem não conheceu o seu Ercílio, a dona Ema, que são os pais, o seu Juca, a dona Edith, né? Toda a família, uma família honrada né? E admiro muito também, João, o teu trabalho na Casa de Recuperação, né? Que você faz ali. Com certeza você já tirou muitas vidas, né? Do vício, da escuridão, né? Trazendo luz para eles. Às vezes eu me cobro um pouco, porque eu sempre digo que eu quero ir lá participar mais, às vezes quando você faz a celebração e a gente acaba, né?
Na vida da gente corrida, a gente acaba às vezes deixando essa... Mas quero que você saiba que você tem toda a nossa admiração, e só não tive sábado no teu almoço, você sabe o motivo, né? Eu estava em viagem, em passeio com a minha família, com a minha nora, minha filha, minha família, e acho que merecidamente, depois de 60 anos de muito trabalho, fui comemorar meus 60 anos lá com a minha família, com a minha irmã de 65 anos. Então, no dia que o João convidou para esse almoço lá em comemoração dos 30 anos deles, eu já comentei que não, mas lá onde eu estava, eu estava em oração por vocês, ajudei lá como pude, e deixo aqui mais uma vez, então, parabéns, e continue assim, que todas as comunidades, né, do Braço do Baú podem continuar contando sempre com o diácono João, o nosso Joãozinho. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Marcinho, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, ao público aqui presente e aos que nos assistem pelas redes sociais. Eu quero deixar aqui o meu abraço também ao diácono Joãozinho. É um prazer conhecer o senhor, eu ainda não conhecia, mas diante de tudo que todos falaram aqui, eu fiquei impressionado com a história do senhor. É um orgulho muito grande estar presente nessa moção de hoje. Parabéns, parabéns ao diácono, que 30 anos de diaconato não é 30 dias, só quem vive o diaconato sabe o quão importante é ser diácono. Eu tive um exemplo muito grande da minha família, meu avô foi diácono a vida inteira na cidade de Itajaí, e eu sei bem o quão importante é ser diácono. Então, meu amigo, meus parabéns, fique firme, que Deus abençoe imensamente o senhor, a família do senhor, a esposa do senhor, pelo entendimento que ela teve, que eu sei que não é fácil, né? Muitas vezes ter que sair em horas, muitas vezes ruins, mas tem que ser feito. Então, meu amigo, um abração, que Deus abençoe o senhor. Quero aqui também parabenizar o Nole, secretário de esporte, pelo campeonato de futebol de salão, né, Betão, que começou no último sábado, ao Betão, que fez a indicação lá para o prefeito para os próximos campeonatos ter premiação, projeto, né, que colocou, para que tenha a premiação da prefeitura, que não precisa estar... A indicação das premiações. Sim, a indicação das premiações. E o projeto que é lei agora, que vai ser lei. Isso, o Betão me convidou, a ideia do Betão. Obrigado pela parceria, Betão. Também quero parabenizar um irmãozão que eu tenho de coração, meu cunhado, está de aniversário hoje, é um irmãozão, admiro muito ele. Ailton, um abração, meu querido, que Deus te abençoe, meus parabéns. E também parabenizar a doutora Michele, nossa advogada aqui da Câmara, que fez aniversário nessa semana. Ela é uma jovem advogada muito boa no que faz, meus parabéns. E agradecer a todos vocês que se fizeram presente essa noite, meu muito obrigado, que Deus abençoe, um abração a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Betão. Betão, com a palavra. Boa noite novamente. Pegar o ganchinho ali do Marcinho sobre o Campeonato Municipal de Futsal. É muito importante essas competições. Fiz as indicações, como ele já mencionou, das premiações. E os times pagavam a inscrição e era rateado para o primeiro, segundo e terceiro lugar. João prontamente sinalizou que sim, que vamos votar na LOA do ano que vem, essas premiações, para que os times não precisam fazer esse pagamento das inscrições. Eu também queria parabenizar também, não poderia deixar de parabenizar a Secretaria de Esporte, né, o secretário, o Nole, o coordenador Jackson e o Clésio, e o menino Yuri, que estão sempre trabalhando nesses eventos, nesses campeonatos. Não é fácil. O Clésio lá, quando cai um jogador, está lá toda a vida limpando a quadra, enxugando, se não dá problema lá para se machucar e tal. Mas também queria falar também da minha indicação, vou pegar o gancho do Delcio, que agora costuma falar das indicações. Vou falar da indicação comprar 2 carros para a saúde, que é uma emenda que eu consegui do antigo Lunelli, de R$200 mil. Deixa eu passar aqui a emenda. A emenda impositiva
número de 3810, aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Saúde para transporte de pacientes. São R$200 mil, já tem o trabalho pronto lá, são 2 veículos, com essa emenda de 200 mil conseguimos comprar 2 veículos, já foi cadastrado na prefeitura, falta só o pagamento, quando concluir o pagamento irá ser comprado os 2 carros. O ano passado também o Lunelli deu R$150 mil para sinalização das faixas e placas do município. O Lunelli está sempre ajudando o Ilhota. Em nome do Lunelli, eu parabenizo o seu chefe de gabinete, o Eduardo, que não mede esforços a ajudar a Ilhota. Estou indo amanhã conversar com ele sobre essa emenda, para quando será depositado nos cofres da prefeitura, para logo comprar esses 2 carros. Seria por hoje. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais um vereador. Pode com a palavra. Boa noite novamente a todos. Agora quero também cumprimentar a minha grande amiga Rivelina, Marceliana. A Rivelina é a dona, das melhores esfirras de Ilhota, que depois, da sessão, a gente vai saborear essa delícia que é feita pela Rivelina. E quero, muito em especial, agradecer a todos os vereadores, por ter assinado a moção para o nosso querido Joãozinho, E eu vi a alegria de cada um para estar participando dessa moção, Joãozinho, porque você e sua família são amados por nós todos, por Ilhota toda, pelo lindo trabalho que sempre tu apresenta para a comunidade, para o nosso município. E Marlene, essa mulher parceira, essa pessoa maravilhosa, a gente sabe quantas vezes a doação que tem que ter, para ter um marido diácono não é fácil, porque tu tinha 2 meninas pequenas, E tu sempre do lado dele, você e as 2 filhas, A Suzana e a Simone, sempre junto com os pais, Então a gente tem muita gratidão, Só tem que dizer muito obrigado, por tudo o que sempre fez por nós, E tenho toda a admiração, todo o carinho por vocês. E quando eu estava fazendo a moção, uma coisa que veio muita coisa na cabeça da gente, muitas pessoas queridas, Lembrei da tia Ema, que é uma tia amada, e uma coisa que me chamou da minha tia Nida e o tio Zé, que são teus padrinhos, E eu geralmente não sou muito de falar de político aqui, falo muito pouco em nome de deputados, mas hoje tem que falar tanto do Amin, e não tem como eu não falar do Amin, porque justamente o Amin tem uma emenda que é para asfaltar a rua ali, que é a rua onde a tia e o tio moravam, Que a Osmarina tanto sempre sonhou, sempre pediu. É uma rua ali que tem muitos moradores, Então tem que agradecer muito também ao Joel, porque vai ter recurso próprio da prefeitura, juntamente com a emenda do nosso querido senador Amin. E quero dizer para vocês que estive em Brasília, por causa do Banco Master, tinha uma audiência, eu pensei, meu Deus, como o nosso espiridião Amin nos representa. Ele foi o último senador a falar, porque naquela audiência era tudo senadores. Gente, eu disse gratidão, agradeci, eu disse, esse realmente é merecedor de um voto, é merecedor pelo trabalho que ele apresenta. Tantos anos a gente realmente nunca viu ele envolvido em nada de escândalo, E então eu agradeço muito, porque essa emenda que vai ser asfaltada lá é através do senador Amin. E para mim até hoje eu consegui muitas emendas, mas a emenda para mim mais importante foi dos compressores torácicos automáticos que estão com os bombeiros voluntários, também através do Amin, porque ali o dia que salvou a primeira vida, eu que tive mãe que morreu, infartada com 48 anos, estava na fila de transplante de coração, quando veio essa emenda e salvou a primeira vida, eu chorei muito naquele dia e agradeci a Deus por todas as pessoas que confiaram de me pôr aqui onde eu estou, porque eu tento dar o meu melhor diariamente. E
Então, assim, eu tenho muito carinho pelo AMI. E quando eu vejo hoje, eu agradeço cada vereador aqui, eu vejo pelo carinho que também tem pelo nosso senador, né? E quero dizer para vocês que, né, estou muito feliz porque em um mês só eu consegui 3 carros, né? Correndo atrás, batendo nas portas dos gabinetes dos deputados, consegui um carro para nossa PAI, uma van, novamente, mais uma, né? Porque eu tenho um amor, do conhecimento de todos o meu amor pela nossa querida PAI, pelas crianças da PAI, um carro também para os nossos bombeiros, um carro para os bombeiros e mais 350 mil em dinheiro para eles, né? E tem 4 parquezinhos para os nossos baús, que sempre foi uma luta minha, né? Que eu acho os nossos baús passar pela tragédia que a gente passou e as nossas crianças não ter nem um parquezinho para as crianças, é inadmissível, né? E para a cultura também veio um carro, né? Então, assim, a gente tenta dar o meu melhor, corro atrás, para a gente sempre realmente fazer o melhor para a nossa população. Hoje, como vereadora, não é a sigla partidária, é o nosso povo, independente de onde vem essa emenda, né? Mas tem que correr atrás para realmente fazer o melhor para a nossa comunidade, né? E todos sabem, a PAI é um amor que eu tenho imenso e eu vou lutar muito, né, tenho mais 2 anos e meio pela frente para conseguir trazer muita coisa para o nosso município. Então eu agradeço muito, né, agradeço realmente novamente, agradecendo a todos os vereadores, né, porque não é todas as moções que às vezes os 11 vereadores, né, estão juntos e do Joãozinho eu vi o grande amor de cada vereador pelo nosso Joãozinho. Boa noite, fique com Deus. Obrigado, vereadora. Essa emenda do AMI, com mais o recurso com o Joel, é naquela rua lá do Japa, né? Do Japa. O pessoal conhece mais lá do Japa, né? Eu acho que para dar certo, ele vai botar esse recurso, eu acho, até a subida lá, né? Até lá das últimas casas ali. O parabéns ao AMI, parabéns também ao Joel. Ao Joel, Mais algum vereador? Elcio, com a palavra. Boa noite mais uma vez. Como o Betão fala, eu gosto de falar da minha. Mas é que eu gosto de explicar para que, quando o prefeito assista também, ele saiba os motivos, né, pelo qual a gente está pedindo. Então, tem mais de 3 indicações aqui que foram feitas. Eu estou solicitando aqui o título de utilidade pública à Associação de Amigos dos Autistas, aqui de Ilhota, né? Essa associação já está aí há 1 ano em vigor e é muito bom ela ter esse título, porque ela pode captar recursos, né, federais, estaduais. Então esse título ele dá essa importância para a instituição e ela abre portas para conseguir coletar esse recurso. E aqui no nosso município nós temos uma demanda muito grande de crianças autistas, né? E que precisam ser amparadas, que precisam ter uma instituição própria que olhe por essas crianças, né? Então, fica aqui o meu pedido, porque esse título ele não pode ser dado pelo vereador, então tem que partir do executivo. Então fica aqui a indicação, a solicitação ao prefeito municipal que faça essa utilidade pública para essa entidade tão importante. Também estou pedindo para corrigir um ponto de ônibus que fica ali perto da rua do Tabuleiro. Só corrigindo aqui também na indicação, ali foi colocado como bairro Tabuleiro, não é bairro, né? É só uma localidade ali. Então, só para ficar corrigido de repente ali, se puder, né? A própria indicação. Beleza. E é importante porque quem passa por lá vai ver, pessoal, é bem na rua 21 de junho, ali próximo à entrada do Tabuleiro, o ponto de ônibus já não tem uma pedra, ele está ali sendo segurado por um bambuzal que está atrás, na verdade, e é um risco muito grande. Então eu vejo às vezes crianças ali esperando o ônibus, então se aquilo ali se desloca e cai, ele é todo de concreto em cima, eu vejo que é muito perigoso. Então assim, eu peço com urgência, né? Eu já tinha feito esse pedido ano passado, eu peço assim com urgência que a secretaria dê uma olhada lá naquele ponto de ônibus e faça essa correção o mais rápido possível, antes que não aconteça algo de pior lá, né?
E a terceira indicação aqui seria para a gente criar um plano de manutenção de máquinas e equipamento no município. Esse plano é importante por quê? Porque muitas vezes a gente faz a manutenção no ar-condicionado, troca uma peça e não tem um sistema funcionando para que aquilo seja cadastrado e caso dê um problema novamente, verifique se está na garantia aquela peça que foi trocada. Imagina quantas escolas nós temos, quantos postos de saúde, quantas creches no município. É impossível da gente conseguir manualmente controlar tudo. Então eu estou pedindo aqui para que se faça esse plano, né? E isso inclui um sistema que cuide, que possa estar sendo alimentado e que cuide dessa parte de manutenção, porque isso vai trazer um custo baixo para a prefeitura, porque quando muitas vezes se troca uma peça até de uma máquina, né, como eu já ouvi relatos de trocar peça de uma patroa e a peça quebrar e ninguém vai saber onde é que está, se tem garantia ou não aquela peça, quanto tempo tem. Então, se tiver um sistema que abranja tudo ali, eu acho que facilita muito. Então, fica aqui esse pedido para que se faça isso e também se capacite os funcionários públicos para estar operando esse sistema, né? Então, essa é uma indicação aí para o prefeito também olhar com carinho e ver se é possível ser feito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não. Francisco, a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Mais uma vez cumprimento a mesa, vereadores, jurídicos, secretário, público de presentes que nos assistem pelas redes sociais. Eu quero aqui, mais uma vez, falar aqui, né, a respeito do ponto de ônibus, tem que de amanhã acionar a Defesa Civil, que vá lá e faça levantamentos, se está em risco, ou reforma ou derruba, para que não aconteça alguma coisa e machuque uma criança ou de repente até um idoso, uma gestante, né, vai lá, faz a vistoria, não está em condições de uso, reforma ou derruba, põe embaixo, que é preferível não ter, porque tem que colocar uma vida em risco. Também a respeito aqui da APAI, né? Eu trouxe do deputado Júlio Garcia 300 mil para a APAI, do deputado Fernando Queiro 190 mil, são 490 mil reais para a APAI. Trouxe 2 carros do Fernando Queiro para a saúde, mais 250 mil para um caminhão, mais 100 mil reais para a calçada da Modesto Vargas. Então, o deputado não está ajudando idiota para caramba. Então, eu queria também, vou entrar semana que vem, Mary, você falou ali sobre o posto de saúde da Pedra, eu vou entrar com um pedido semana que vem, porque é inadmissível um posto de saúde com a população de 5 mil habitantes não ter um farmacêutico lá para entregar antibiótico. Vão inaugurar a sala de vacina. Então, ou se tem um farmacêutico lá, porque nem todos têm condições de vir ao centro, vamos fazer uma colocação grosseira aqui. Sexta-feira de tarde, o paciente precisa de um antibiótico. Não tem condições de vir no centro. Não tem antibiótico lá. Sexta, sábado, domingo, segunda. Morreu. Ou o farmacêutico lá, ou se baixa uma portaria, põe o enfermeiro responsável, uma sala com chave, o enfermeiro leva o antibiótico na segunda, sexta, faz o relatório que foi e que não foi. Vou entrar com pedido semana que vem, porque tem que ter, em todos os postos de saúde, tem que ter o antibiótico para o responsável. Ou se não se pode colocar o farmacêutico em cada posto, se coloca um enfermeiro responsável para que as pessoas não precisem se deslocar ao centro. É necessário. E às vezes um antibiótico em 3 ou 4 dias pode agravar uma situação e levar um óbito. Então eu vou entrar com esse pedido na semana que vem, porque 5 mil pessoas. Não? 5 mil pessoas. Não, mas aí eu vou entrar com. Eles baixam uma portaria e colocam. Tu entrou pedido para botar o farmacêutico, não colocar. Então vamos entrar com um pedido que baixa uma portaria para o enfermeiro fique responsável para que esteja o antibiótico para atender a população. Lá no país estava sem enfermeiro. Então tem que resolver. Como eu falei ali para vocês, do PP, a bancada do PP, eu só não vou votar no mim, eu vou trabalhar para ele. E quando eu trabalho, eu boto um votinho não. Vou trabalhar bastante para ele. Eu quero fazer do Avin ser o senador mais votado melhor. Então, a administração do Joel está fazendo muita coisa. Mas nós temos potencial para fazer muito mais. Em parceria com a Câmara de Vereadores, nós, junto com cada deputado, com cada senador, com cada deputado estadual, federal, nós temos possibilidade de fazer muito mais.
quando nós chegarmos no final do nosso mandato, dia 31 de janeiro de 2028, nós vamos olhar para trás e vamos dizer, valeu a pena. Eu sempre disse, essa é a melhor Câmara. Eu estou na 8ª. E toda a Câmara que eu passei, eu disse que foi a melhor. E a próxima vai ser melhor que a nossa. Porque as pessoas que vêm para cá têm que ser melhor que nós. Fazer o melhor pelos nossos municípios. Nós não somos vereadores, nós não somos prefeito nem vice. Nós estamos aqui para fazer o melhor de nós. E nós temos potencial para isso. Eu sempre disse e repito, sou até chato nisso. Nós estamos aqui para resolver. Nós não temos que ser frouxos com ele pepino, não. Nós estamos aqui para levar a lambada e ir atrás da solução, porque o problema nós sabemos que existe. Então nós temos que ser fortes e buscar recursos, arrumar a solução e resolver o mais rápido possível. Vamos resolver tudo? Com certeza não. Na nossa casa é assim, tem um defeito aqui, um ali, a gente não consegue resolver tudo. Imagina no poder público que um puxa para lá, outro puxa para cá. Mas a maioria a gente vai tentar solucionar. Junto somos mais fortes. Por isso é isso que nós temos que fazer. O nosso partido nós vamos usar lá na campanha. Quando for a campanha, nós vamos usar o partido. Hoje o nosso partido é esse aqui, ó. Ilhota. Hoje esqueçamos a nossa sigla partidária e vamos usar o nosso partido, Ilhota. Vamos lutar por Ilhota, fazer o melhor pelos nossos munícipes e pela nossa cidade. É para isso que nós fomos colocados aqui, é para isso que as pessoas saíram das suas casas, indo na urna depositar o voto e confiança em nós. Estou no meu 8º mandato e para mim é como se fosse o primeiro. Cada vez mais vontade de fazer o melhor pela nossa cidade. Boa noite, obrigado e fique com Deus. Obrigado, vereador. Mais um vereador. Fabrício, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, jurídico dessa casa, secretário dessa casa, população aqui presente, o povo que nos assiste pela rede social. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus mais essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos. E agradecer também a Vande por ter feito essa moção e agradecer a todos os vereadores que assinaram. Então, hoje quero parabenizar o seu Joãozinho pela moção hoje que ele recebe, né? É gratificante essa moção de estar à frente desse trabalho aí que a gente vê tão maravilhoso, né? Agradecer também a sua esposa por estar acompanhando suas filhas. Tive o prazer de conhecer o senhor Joãozinho na Aviação Verde Vale, onde trabalhou por 23 anos, né? A gente trabalhou alguns meses juntos, não foi antes, mas deu para fazer uma grande amizade e ver que é uma pessoa de Deus, uma pessoa sincera. Muito obrigado por estar à frente desse trabalho, por estar aqui hoje recebendo essa moção de todos os vereadores e o reconhecimento dessa Câmara de Vereadores. Então, logo após a gente vai fazer a entrega da moção e tirar uma foto com todos os vereadores. E outro ponto é agradecer também à secretária Daiane, né? A gente teve aí no final de semana um acúmulo de lixo lá em frente à creche, então liguei para ela, ela já pegou e fez uma realocação ali do lixo, colocou junto ao lado ali, junto com a lixeira do posto de saúde, aonde tinha feito vários acúmulos de lixo e o pessoal estava reclamando. Então quero parabenizar ela também ao trabalho na frente, né, da educação ali. Está sendo feito um ótimo trabalho. E outro ponto também, na semana passada eu falei sobre um novo padrão de postes da Celeste, onde já foi feita a instalação para ser usado o ar-condicionado na creche, onde foi locado ali da Igreja Santa Luzia. Também queria agradecer a secretária de obra pela manutenção e a colocação de tubo na rua vereador Alcide José Gonçalves, onde foi trocada uma tubulação por uma tubulação maior também, onde a chuva estava passando por cima da estrada. Muito obrigado ao Zé também, que fez um serviço muito lindo ali, não tirou a tubulação velha, colocou uma outra maior do lado, então ficou uma dupla tubulação e vai resolver ali aquela rua para não alagar mais os pássaros, a roseira e passar água por cima da estrada. Também aqui
falar sobre um pouquinho do nosso aniversariante da semana passada, a doutora Michele, né? Meus parabéns, que Deus abençoe com muita paz, muita alegria, saúde, que venha agregar bastante junto com os vereadores nessa casa. Falar um pouco também do Espiridion a mim, Chico. O senhor disse que ia falar e falou, né? Tem palavra, né? Isso aí. Então, é verdade. Muito obrigado. Então, quero também afirmar meu voto aqui, que a gente vai trabalhar, né? Nós três do PP aqui não tem por que não trabalhar, né? É um senador de longas datas aí, conhece as pautas do Estado. Então, já agradecer e agradecer os demais vereadores que eu sei também que vão trabalhar e vamos buscar recursos para essa cidade. Seria isso então. Hoje uma boa noite a todos fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Chico, desliga o teu. Não Desliga o teu ali. Teu microfone está ligado. Não havendo mais nenhum vereador. Isso. Quero dar os parabéns a Michele, que está aí à frente, né? Trabalho jurídico aí. Já há alguns anos, né, Michele? É muito importante. É o coração, né? Da importância da Câmara. Quero te desejar muita saúde, felicidade, muita paz, e que fique muitos anos aí conosco. Também o Júlio Garcia, além dos 300 mil da PAI, também veio para a educação, senhor, mais 300 mil, né? Então, Júlio, é como o Chico e eu sempre falo aqui, a gente nessa próxima campanha tem que olhar quem ajuda ilhota, não quem vem aqui por ideologia, por isso, por aquilo, e depois vai embora e não deixa um voto para ninguém aqui, né? Não deixa uma ajuda, some e volta só na época da campanha. Temos que pensar agora em quem ajudou ilhota aos 4 anos. Quem deixou um recurso, quem faz algo para o nosso município, para o nosso povo. Isso que é importante. Então eu convido o Sr. João para fazer uso da tribuna ali, falar suas palavras. Tá certo, Sr. João? Fique à vontade. João, tem 2 horas e meia. Fica à vontade. Taca no pau. Desculpe, quem sabe o mau jeito, né? Nunca ocupei tribuna, então. Mas então, é motivo de satisfação, alegria estar aqui, poder ouvir vocês. Muito obrigado, né, por essa moção e essas homenagens. Isso a gente nunca pensou e nem buscou, mas faz bem, porque o que a gente viveu sábado, lá na comunidade, com a Santa Missa presidida pelo Dom Rafael, e em seguida de um almoço depois, o carinho, a atenção das pessoas, né? Então, assim, faz a gente sentir que valeu a pena. Desculpe, né? Não cumprimentei a mesa por isso. Bom, já pedi desculpa antes porque não levo jeito em tribunas. Mas, assim, boa noite ao presidente, aos demais vereadores, a todos aqui presentes, em especial a minha esposa, minha filha, os vizinhos queridos que a gente tem lá, sempre acompanhando a gente, o Ademir, a Giane, a Dona Naide, né? E neles eu vejo neles representado todas as comunidades, todas as pessoas que estão sempre dando apoio para a gente, né? Então, assim, valeu a pena, certamente, essa caminhada, dá para ter essa segurança, essa certeza, pelo carinho manifestado por cada um de vocês, de pessoas até que eu não conhecia, né? E também de todo o pessoal que se fez presente lá no sábado. E aqui foi lembrado alguns pontos da vida da gente que, claro, que numa situação como essa que a gente fica refletindo, meditando a caminhada, faz relembrar. Em primeiro lugar, meus pais, né? Com certeza, se eu conseguir realizar algo de bom nessa vida, é que eu aprendi deles.
a parte da fé religiosa, respeito, digamos, e amor a Deus, mais da parte da minha mãe, que era rígida nesse sentido, né? Fazia a gente, era rigorosa no que se referia à questão religiosa, né? Meu pai, claro que nesse sentido ele ficava um pouco mais assim, quieto, porque não precisava, já tinha até a lei da conta, né? Vamos dizer assim, da parte de minha mãe. Mas claro, do meu pai também aprendi o amor ao trabalho, a honestidade e assim por diante. E por mais que a gente estude, por mais que a gente busque conhecimento, os principais valores, o maior aprendizado é aquele que a gente aprende lá dentro de casa, né? Então, meu agradecimento especial à minha esposa, minhas filhas, né, que estão sempre acompanhando. Aqui foi falado algumas datas do nosso casamento. Esse ano para mim está sendo muito especial e vai ser até o final do ano, porque além de 30 anos de diaconato, em dezembro a gente vai comemorar 50 de casamento, né? Que foi em 76. Foi lembrado aqui, né, naquela fala inicial, em 86 a gente assumiu a coordenação lá da comunidade, que foi um ponto essencial nessa caminhada. Eu poderia dizer que eu comemoro 30 anos de ordenação diaconal, mas ao mesmo tempo posso estar comemorando 40 anos de caminhada na comunidade, porque lá é que deu início em tudo, né? Mesmo sendo numa outra dimensão, mas a aquisição de terreno, construção da igreja, fez com que a gente pudesse ser percebido e notado. E aí surgiu o convite para o diaconato, né? Então, 76, o nosso casamento, 86, um ponto essencial, que foi, assim, ser confiado a gente a coordenação da comunidade. Também, na fala do nosso amigo Chico, ele falou que certamente houve obstáculos, e foram muitos. Principalmente lá em 86, quando era para eu assumir a coordenação da comunidade, trabalhando numa empresa de ônibus, fui advertido seriamente pelo meu encarregado lá, né, que quem trabalhava lá na empresa não podia assumir coisa alguma fora da empresa. E era um período que o nosso salário estava lá muito defasado, por causa da inflação alta. E aí eu olhei para ele e disse assim: trabalhar do jeito que a gente trabalha, os 30 dias do mês, sem folga, receber o que recebemos, não poder ser nada além na vida disso, do que isso aqui. Aí ele só olhou, levou meio que um susto e disse: estou avisando. E realmente ele não colaborou, ele não contribuía, né? Muitas vezes fui salvo pelo próprio dono da empresa que apoiava, e outros funcionários, né? Porque quando eu estava, no dia que eu estava para ir para a 6ª etapa da escola diaconal, isso em 95, janeiro de 95, a escola compreendia 8 etapas em 4 anos. E se a gente faltasse uma das etapas, estava eliminado, né, da escola. E aí quando eu estava para ir para a 6ª etapa, quando eu cheguei lá na empresa, eu vi que eu continuava direto na escala, mesmo tendo enviado um ofício, tendo férias para ser descontado os dias. E aí eu tive que colocar o emprego em jogo, porque fui no setor pessoal e disse assim: ou eu desistia do diaconato e ficava somente na empresa. Então, aí eu fui no setor pessoal
e coloquei dessa forma. Às 13h, o ônibus fica no pátio da linha Círculo e eu estou embarcando para Florianópolis, para a escola. Em 10 dias eu volto para ver a minha situação na empresa. E aí o cara do setor pessoal saiu, mexeu com os pauzinhos, então quando faltava 5 minutos para eu sair fazer os horários, ele chegou e disse: pode ir tranquilo, está tudo resolvido. Então assim, são obstáculos que aparecem, mas que ajudam a gente a se fortalecer, né? Então tem horas que a gente tem que ser firme na decisão, ou então fica pelo meio do caminho, né? Então hoje eu vejo assim que tudo valeu a pena, né? E eu só lembrando que o fato de eu ter persistido na escola diaconal acabou contribuindo, tanto na escola como no serviço da comunidade, acabou contribuindo para a empresa ser reconhecida depois. Porque em 97 eu estava prestes a sair da empresa, não estava dando de conciliar o trabalho na empresa com o diaconato, e aí saiu a minha aposentadoria na metade do ano, e aí o patrão combinou comigo de eu continuar até dezembro. E então, em outubro, surgiu um convite para a empresa mandar um funcionário, digamos assim, apresentar um funcionário para concorrer ao concurso de funcionário modelo no setor de transporte. E os requisitos eram justamente que contava ponto, eram atividades fora da empresa. E era o que eu tinha na comunidade e no diaconato, né? Aí ganhei a nível estadual, representei o Estado a nível de Brasil, e como a nível de Brasil era diferente a classificação, a escolha, fiquei em 4º lugar. Mas assim, né? Serviu para a empresa ver que tem valor a pessoa poder exercer uma função ou outra, né, voluntária, fora, que não exclusivamente só a empresa, né? Então assim, e aí então nessa ocasião eu também fui convidado a participar de uma sessão onde eu recebi também uma placa por esse motivo de ter sido escolhido como funcionário modelo, né, do setor de transporte de Santa Catarina, representando a nível do Brasil, né? Então, assim, só para dizer, né, que tudo é válido, tudo vale a pena, e quando a gente tem um objetivo na vida, não deve desistir fácil, porque um dia vai se sentir recompensado. Como eu me sinto hoje, né? Esses pontos, assim, que marcou 76, me casei com a Marlene, construímos essa nossa vida, nossa família juntos. 86 foi um ponto também que ficou marcado pelo ingresso na coordenação da comunidade. 96, a ordenação diaconal, né? 2006, fui colocado como responsável, coordenador da pastoral familiar da Diocese de Blumenau, onde coordenei por 6 anos, aprendi muito, e 2016 aqui foi mencionado a minha presença na casa de recuperação, o mosteiro. Eu levei um projeto a Curitiba e foi aprovado, a gente conseguiu adquirir uma casa de segundo passo em Gaspar, onde quando o acolhido termina o tratamento, conclui o tratamento dos 9 meses, que é a proposta da casa, se ele não tiver para onde ir, porque a maioria deles não tem mais família, não tem mais alguém que acolhe, né? Então ele tem essa casa para permanecer e recomeçar a sua vida. Vai
mora nessa casa e arruma um emprego, vai trabalhar. Então a proposta que a gente levou foi que uma empresa de Gaspar, no caso, né, a linha Circo, se propôs a oferecer a vaga de emprego e tendo lugar para morar lá, então facilitava, né, as coisas. Então assim, marcou também, porque foi uma conquista. E agora, 2026, a gente está celebrando, né? Agora os 30 anos de diaconato, final do ano 50 anos de casamento, e fica nas mãos de Deus o que vier daqui para frente, né? Então, muito obrigado a todos, tá? É com alegria que a gente aqui está e com muita gratidão, ok? Ok. Parabéns, seu irmão. Uma história de vida muito bonita. Muito importante para a comunidade. E agora a gente vai entregar a placa, vai fazer as fotos. E daí eu dou encerrada a sessão ordinária e convoco a próxima reunião ordinária para o dia 5 de maio de 2026, terça-feira, às 19 horas. Obrigado a todos. Aí depois manda para mim, para publicar. Bate, ô Michele, bate uma primeira eu e a Vânia, pode ser? Pode mandar as duas com ele? Vocês são excluídos agora, porque sai daqui. Só aqui primeiro. Juarez? O bom gelada? Marcinho? Esta carinha. Pode ir primeiro aqui. A gente pede para a Marlene, a filha. Marlene, as duas também. Para vir. Bate muito só com eles aí também. Acho que com eles bate tudo, né? Depois Pode ir. Pode, eu vou para a Vânia. Marcinho de novo. Também o Admir e a Elisbeth, né? Que é o Admir, Tiane, para tirar uma fotozinha, a mãe, a dona Zenaide, tirar uma foto, né? Só esse momento. Então, sempre juntos, né? Com o casal, tem que tirar uma foto, né? Lá do que eu queria. Tá aqui no meio da gente. Melhor o casal lá. Alex está procurando. Vai lá, gerente. Explicar como está aqui. Só mais um pouquinho. Só um pouquinho para a Vânia, daí eu mando para ti a foto para a gente ver. Ah, tá. Eu vou andar depois nos grupos da sessão. Ah, tá. Aí nós mandamos para ti. Pode deixar. Ô, Cadão, vem cá tirar uma fotinha. Cadão? Cadão, Vai lá. Vamos tirar cada um. Não, assim.